Olá, vamos conversar um pouco. Muito bem. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós procuramos um texto que esteja ou no Antigo Testamento ou então no Novo Testamento, é lógico. E sempre quando encontramos um texto que está no Antigo Testamento, que chamamos também de Velho Testamento, nós nos vamos dizer que aquele texto ele pertence à lei. E quando nós encontramos um texto que está no Novo Testamento, nós falamos, isto aqui pertence à graça. Muito bem, mas você sabia que antes da dispensação da lei, nós tivemos várias dispensações? Você encontra no chamado Velho Testamento a dispensação da inocência, você encontra também a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, e depois sim que você encontra a dispensação da lei. Muito bem, muitas coisas que você diz que isto é do tempo da lei, não. Porque a lei ela começou em Moisés, lógico, com Moisés, na saída do povo do Egito, e ela terminou em Cristo, porque em Cristo, ou quando Cristo ele morreu e ressuscitou, começa então a dispensação da graça. Muito bem, mas fica uma pergunta que muitas pessoas estão me fazendo nas palestras. Eles perguntam assim, apóstolo, quando é que começou a dispensação da graça? Foi no nascimento de Cristo ou foi em sua morte e ressurreição? É lógico que foi em sua morte e ressurreição. Quando o véu do templo ele rasgou, então começou a dispensação da graça. E essa dispensação, ela vai terminar com o arrebatamento da igreja. Logo após nós vamos ter a grande tribulação, a segunda volta de Cristo, e vai dar início, assim, à dispensação do milênio, ou a dispensação milenar, a dispensação do reinado de Cristo, que será por 1000 anos. Mas muito bem, quero ainda responder mais uma pergunta que eles têm, muitos me fazem nas nossas palestras. Eles dizem assim, por que Jesus ele não falou do arrebatamento da igreja? Lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, Jesus não fala do arrebatamento. É neste texto que ele está falando da sua vinda. Então ele fala da sua vinda logo após a grande tribulação, mas ele não trata do arrebatamento da igreja. Vamos analisar? Se porventura então, como nós já falamos sobre isso, se a graça ela começa exatamente quando o véu do templo ele foi rasgado, se a graça ela teve início exatamente com a morte de Cristo, nós sabemos que o Senhor Jesus estava falando ainda para um povo que estava vivendo o tempo da lei, o tempo da lei. E se estavam vivendo o tempo da lei, a noiva ainda não existia. Jesus não falaria do casamento para a noiva se ela não existisse. A noiva passou a existir em Atos do capítulo 2. Foi só depois de sua morte e ressurreição é que começou a existir então a noiva, a igreja de Cristo Jesus. Então nós encontramos Jesus Cristo depois de ressuscitado, ele dirigindo a palavra à sua noiva. Aí ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Jesus ele não trata do arrebatamento para os judeus, porque lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 24, versículo 29, versículo 30, ele está falando para os judeus. Então ele mostra para aqueles que estavam no tempo ainda, na dispensação da lei, ele fala a respeito da grande tribulação, da sua segunda vinda, e ele não trata a respeito do arrebatamento. Eu quero te convidar a participar das nossas palestras. É somente você continuar aí, se inscrever no nosso canal e você vai ficar por dentro das nossas palestras sobre escatologia por todo o Brasil. Que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço deste seu amigo e servo, apóstolo Josué Lopes. Que Deus abençoe.